Muito bem, então sejam todos bem-vindos a essa live com a quinta live falando aí sobre alimentos. Então, serão 10 aulas e eu estarei aí abordando essa questão do sistema digestivo, como funciona o sistema digestivo e como ele interfere nos outros sistemas, sistema hormonal, né, o sistema articular, e assim vai. Então, são 10 aulas falando aí sobre a alimentação correta, como ela pode ser preventiva, como ela pode ajudar a resolver aqueles problemas, aquelas doenças que a pessoa já possui, e como diminuir e até mesmo evitar a questão aí da ingestão de remédios, né? A maioria das pessoas já sabem que os remédios, né, eles têm benefícios e também têm as desvantagens de se usá-los, né? Então, para quem está aqui a primeira vez, eu sou a Rosimeire, terapeuta integrativa, estou nessas 10 aulas falando sobre alimentação, corpo e mente é uma coisa só, então estamos aqui abordando a questão do corpo, como cuidar do corpo, como evitar doenças, e nessas 10 aulas estou me esforçando para trazer conteúdos para vocês, de matérias, de cursos, de todo o aprendizado que eu tive. Tive vários benefícios na minha saúde, já ajudei várias pessoas, e quero alcançar aí mais pessoas, ajudar mais pessoas com a orientação correta, né, uma orientação bem pesquisada, uma fonte segura, e que tem ajudado aí muitas pessoas a ter uma saúde melhor. Então, sejam todos bem-vindos, e o tema de hoje é prevenir ou remediar. Qual o poder da alimentação saudável na prevenção e nos problemas de saúde já existentes? Então, o que significa essa palavra prevenir? Prevenir quer dizer antecipar, fazer antes, precaver, evitar. Então, se nós podemos evitar a doença, muito melhor para nós, né? Por quê? Porque assim você vai ter uma saúde, né, melhor, e também você vai ter a questão aí dos gastos, né? Você vai evitar gastar, porque cuidar da doença é muito mais caro, cuidar da saúde é muito mais barato. Nós temos, infelizmente, uma cultura que não nos incentiva a prevenir, difícil acesso, as informações, elas são quase inexistentes. Para você ter uma informação correta, você precisa pesquisar muito a fundo. Então, não é acessível essa informação para que as pessoas venham a prevenir doenças, evitar doenças. Então, infelizmente, a nossa cultura, ela contribui para que as pessoas venham a adoecer, e não o contrário. Então, eu chamo até de cultura da doença, né? Então, se nós não temos a informação, nós, infelizmente, tomamos atitudes que venham a fazer com que a gente adoeça sem a intenção. Então, a informação, ela é fundamental para essa prevenção. Remediar, nós temos aí, por outro lado, uma cultura de remediar. Remediar, dar remédio, compor, corrigir, auxiliar, aliviar. Então, a diferença de prevenir é que você não vai ter nem que aliviar, você já não vai ter a patologia. Agora, na questão do remediar, o nome já diz, né? O remédio vai remediar, vai aliviar, mas não vai trazer ali uma solução da raiz do problema. Então, só essa curiosidade aí dessa diferença, e trazendo aí essa questão da cultura, né, de vícios do remédio. Deixa eu diminuir um pouco aqui a tela.
Essa pesquisa mostra que 70% das pessoas estão viciadas em remédio de farmácia. Olha, gente, que absurdo. 70% ou mais, né? Quer dizer que a maioria da população é viciada em remédio, né? Ontem mesmo eu escutei uma pessoa que ela tinha passado por umas 4 medicações. Aí falou, eu estava com uma dor, aí eu comecei pelo paracetamol, tomei tal, e aliviou com uma dipirona. Então, eu fiquei observando essa pessoa comentando, ela não tem a mínima noção do que está acontecendo no corpo dela com excesso de medicação. É claro que no desespero, né, a pessoa quer aliviar o sofrimento, quer aliviar aquela dor incômoda, e ela começa a experimentar. Se esse não funcionar, ela já tem uma farmácia em casa, né? Então, se não funcionar esse, eu vou partir para esse, eu vou partir para esse, eu vou partir para aquele. Será que podemos evitar essa situação de chegar nesse ponto de estarmos precisando do remédio? Então, nós vamos abordar aqui este assunto, porque se você puder evitar essa situação de você estar precisando do remédio e ainda assim ter que acertar aquele que vai aliviar o sofrimento, quais são os danos que o remédio ele causa no organismo. Então, nós vamos estar abordando aqui este assunto. Essa revista super interessante, ela comenta, remédio é droga. Então, só aqui aumentar a tela. Então, remédio é droga. Todos nós sabemos disso, né? Drogaria, esse nome drogaria vem de droga. Os remédios têm efeitos colaterais. Os antialérgicos vão causar sonolência, o que tem causado muito essa questão de acidentes no trânsito, né? Porque a pessoa está com aquele incômodo, com aquela espirração, aquela alergia, ela não aguenta, vai lá, toma um antialérgico e vai dirigir, né? Então, tem causado aí muito prejuízo. Antibióticos prejudicam os rins, cortisona provoca pressão alta e assim vai. Sem contar aí com o fígado, porque o fígado é o principal órgão, que é o filtrador, né? Então, ele filtra tudo que se passa no corpo. Imagine quanto fica sobrecarregado o fígado quando a pessoa tem um excesso de medicação no seu corpo. E a revista ainda comenta, a automedicação no Brasil já é um problema grave de saúde pública. O medicamento é visto como mercadoria comum. Os doentes como meros clientes e apenas 1/3 dos medicamentos vendidos por ano vêm de prescrições médicas. No Brasil, o número exagerado de lançamentos feitos ano a ano amplia as prateleiras e ao tratarem medicamentos como produto, né, qualquer que seja aí, né, a propaganda, ela aumentou as vendas em mais de 21% em apenas um ano. E a revista ainda comenta, mais uma vez, uma obscenidade sem controle. Olha só o comentário dessa revista. Então, realmente é o que acontece, como eu falei. Ontem eu escutei esse comentário e a gente escuta, você que está aí me ouvindo, provavelmente também já escutou alguém falando, né, que tem uma farmácia em casa. Então, as pessoas acham, assim, que é normal, que é natural, que é o recomendável, que é saudável, até, né, ter uma farmácia em casa. Mas, infelizmente, é que às vezes, você olha para uma pessoa que tem um vício do cigarro, da bebida alcoólica, ou até mesmo de drogas ilícitas, e você diz para essa pessoa, né? Não faça isso com o seu corpo. Você que usa drogas, né? Não faça isso, você está se matando. E aí, quando você chega em casa, você abre a gavetinha e toma aquele remédio para dor de cabeça,
para soltar o intestino, para dar sono, porque você está com insônia, aí você toma aquele remedinho. No dia seguinte, você está sonolenta, aí você vai tomar outro para despertar, para dar um pouco mais de ânimo. E assim vai, no decorrer do dia, você vai tomando remédios e remédios e remédios. Então, você que falou lá da pessoa que usa droga, você tem lá na sua gavetinha, na sua farmacinha, uma porção delas. Então, não há diferença, o corpo está sujo, intoxicado, e vai gerando outras patologias. Então, se você toma aí um remédio para dor de cabeça, aquele remédio, ele vai dar um alívio temporariamente, às vezes nem isso, e as consequências daquele remédio vai ser muito maior do que a condição anterior. E aí vai provocando uma série de doenças, porque aí o seu fígado fica sobrecarregado, daqui a pouco você vai ter que tomar remédio para o fígado, daqui a pouco você aí prejudica os rins, aí você vai lá, compra o remédio para os rins que afeta o coração. Aí daqui a pouco você vai ter que ir no cardiologista tomar remédio para o coração. E aí a pressão aumenta, você toma remédio para a pressão, e daqui a pouco você vai ter que tomar remédio para os ossos e, enfim, tudo começou com uma dor de cabeça. Com essa dor de cabeça, você arruinou os seus rins, o seu fígado e seus ossos, seu coração, e aí lá vai. Então, o que a maioria das pessoas, elas não têm o hábito é de ler a bula. Eu recomendo fortemente que você, antes de usar um medicamento, espero que você não precise. Se você está assistindo essas lives, né? Hoje é a quinta live, quinta aula falando aí sobre como evitar doenças. Então, lá no grupo, tem muitas pessoas comentando quantos benefícios elas já tiveram só por mudar a alimentação. Então, quem tinha diabetes, né, já não sente mais nenhum sintoma do diabetes. Quem estava com a pressão alta já teve uma diferença, né? Quem tinha colesterol alto já baixou. Tudo isso por aderir um novo estilo de vida e seguir a orientação aí da alimentação saudável, né? A hidratação correta. E essas pessoas já tiveram aí um grande alívio, uma grande mudança nessas 4 aulas que nós tivemos. Então, se você seguiu direitinho, você já sentiu aí um benefício gritante. Então, antes de você tomar uma medicação, leia a bula. Faça isso, né? O corpo é seu. O corpo é onde habita a sua alma. Então, você precisa entender não só a questão do alimento, da sujeira, né? Que você coloca no seu corpo por meio da alimentação ruim, tóxica, mas também do medicamento. Porque se você coloca nesse corpo, que é a casa que você mora, medicações, sem você nem sequer dar o trabalho de ler a bula, você estará simplesmente fazendo o que aquele dependente químico faz, que você tanto fala para ele, não faça isso com o seu corpo, não use drogas, não se mate. Que tal agora você falar para você mesma, para você mesmo que está aprendendo aqui como limpar o corpo? Então, se você tem ali uma sinalização, ou seja, o seu corpo, ele te dá um sinal, uma dor de cabeça. Vamos pesquisar a causa. Se você procura, por exemplo, a medicina tradicional e chega no médico e fala, eu estou com dor de cabeça. Qual o procedimento que ele vai fazer? Vocês podem participar aí, viu? Pode usar o chat, pode escrever aí. Alguns aqui já sabem de cor. Paracetamol, dipirona, vá para casa. Não é assim? Então, o que vai acontecer ali com aquela sinalização que o seu corpo está dizendo para você, olha, tem algo errado. Infelizmente, a maioria dos profissionais, não estou falando aqui de todos, né, mas existem bons profissionais, ótimos profissionais, que vão investigar a causa.
vai analisar que tipo de remédio você anda tomando, se você toma água direitinho, como está seu fígado, seus rins, né? A questão hormonal, questão vitamínica. Então, um bom profissional, ele vai investigar e vai entender qual a causa daquela dor de cabeça. Mas a gente sabe que a maioria dos profissionais só vai escrever ali uma receitinha e mandar você embora. E você que aderiu à cultura do remédio, você vai pegar aquela receita, vai passar na farmácia, vai comprar, vai tomar e intoxicar mais o seu corpo e a dor de cabeça não vai embora. Por que que a dor de cabeça não vai embora? Porque ela estava ali só sinalizando que algo não vai bem com o seu corpo. Tem algo ali acontecendo que você precisa resolver. Então, nem o médico e nem você se interessou em saber a causa. Qual vai ser o resultado, hein? O resultado foi a cadeia de eventos que eu falei, que começou com uma dor de cabeça e afetou o seu fígado, afetou os seus rins, afetou o coração, afetou os seus ossos. Daqui a pouco você está cheia de doenças, um balde cheio, né? É o que tem acontecido muito aqui na clínica, né? Quando chega uma pessoa, ela está tão inflamada, tão intoxicada, que aí eu preciso primeiro indicar para a pessoa uma desintoxicação, limpar esse corpo para poder ir resolvendo uma patologia de cada vez. E aquela coisa, quando a doença se instala, tem que ir por etapas, né? Tem aquelas pessoas, ainda bem que são poucas, né? Que chegam aqui com um monte de problema, e aí eu digo, olha, vamos por etapa. Então, precisamos limpar primeiro o seu corpo. Indico a alimentação correta, hidratação e suplemento que vai limpar esse corpo. Quando a pessoa segue direitinho e ela vai acompanhando, ela tem uma boa melhora dentro de pouco tempo. Mas, infelizmente, nós também temos a cultura que as pessoas esperam um milagre, né? Seja na medicina natural, seja na medicina tradicional. Ontem mesmo, eu conversei com uma médica, né, que ela é clínica, a especialidade dela, clínica médica, e ela falando, realmente é difícil você tratar uma pessoa que nós temos essa cultura, né, que a pessoa vai numa consulta e ela espera um milagre. Ela espera uma pílula que vai fazer todo o trabalho, que vai limpar toda aquela sujeira de anos e que vai resolver todas as doenças dela com uma pílula, né, do milagre. Então, não existe esse milagre, né? Então, a pessoa precisa fazer um acompanhamento, um tratamento, e aí por etapas. Porque se esse corpo está muito intoxicado, muito sujo, precisa limpar. Aí, depois, nós vamos para outra etapa. O que seu corpo está precisando? Se ele está com carência, né? Está ali a pessoa com anemia, com inflamação, nada adianta colocar uma vitamina nesse corpo sujo. Então, o tratamento é por etapas. Vamos limpar, vamos desintoxicar. Depois, sim, começa a introduzir elementos que o corpo está exigindo. Aí a pessoa vai ter um resultado muito bom. Mas é preciso aí 75% do tratamento é o paciente, né? O profissional, ele tem aí 25% apenas, porque ele vai indicar, você está assim, assim, assado, então nós precisamos corrigir toda essa bagunça e você precisa, em casa, se cuidar. Eu atendo uma profissional, uma psicóloga, e ela costuma usar uma expressão que eu vou repetir aqui, né? Você tem aí 68 horas semanal e 1 hora só comigo de consulta, né? Então, você tem 67 horas para você trabalhar a indicação que o profissional deu. Então, a maior parte do tratamento está nas suas mãos. Porque se você não vai aderir às sugestões do profissional, vai ficar difícil, porque aí você vai gastar mais, né? Então, o resultado vai demorar mais. Então, quero colocar aqui para vocês essa questão, né? Da medicação. Leia a bula, pelo amor de Deus, leia a bula. Se você lê a bula, você quer aliviar a dor de cabeça e lá tem uma lista imensa
dos malefícios que aquele remédio vai te fazer. E agora você tem uma escolha para fazer. Você alivia a dor de cabeça e vai adquirir outros problemas, ou você quer resolver a causa do problema de forma natural, sem prejudicar o seu organismo? É questão de escolhas, né? Então, se você não tem conhecimento, você não tem como escolher, fazer uma escolha sábia. Mas se você tem conhecimento, você pode agora escolher, fazer uma escolha inteligente, que vai ser o melhor para você. Essa questão da indústria farmacêutica, eu não estou falando, observe, eu não estou falando aqui do comércio. O comércio é necessário, ele é importante, ele dá movimento e sustenta famílias. Então, eu não estou falando do comércio, eu estou falando do comércio ganancioso. Esse comércio ganancioso que vê as pessoas como um produto, não como um ser humano. Então, quando você vai no médico, que ele só pergunta o seu nome, coloca na receita e só vai escutando os seus sintomas e vai colocando os remédios, ele não se interessou pelo ser humano. Ele está interessado ali em vender. Então, toda uma investigação é necessária. Existem ótimos profissionais que têm esse interesse no ser humano, mas a gente sabe que a maioria não quer saber, né? Então, é aquela consulta rápida e vai embora e toma seus remédios, né? Então, é você que tem que se interessar por você, pelo seu corpo, né? Não existe uma autoridade sobre o seu corpo melhor do que você. Se você encara o profissional como a autoridade suprema e você nem sequer dá o trabalho de pesquisar, estudar, né? Vocês que estão aqui acompanhando essas 5 aulas, vocês estão de parabéns. Vocês têm interesse em querer aprender, em querer melhorar. Isso é muito bom, né? Então vocês estão de parabéns. E quem assistiu o filme, né? A lição de casa que eu coloquei lá no grupo, O Jardineiro Fiel. Quem assistiu aí? Fala aí para mim. Este filme, ele mostra a realidade da indústria farmacêutica. E eu não vou falar aqui do filme, né? Mas quem assistiu vai entender algumas frases que eu vou usar. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque você não pode ficar cegas seguindo uma grande massa, porque é a sua vida que está em jogo. Então, se você é uma pessoa de mente aberta, né, você quer realmente ser uma pessoa informada e não cair no golpe, e esse golpe aqui, ele é obscuro, não é um golpe que as pessoas, elas sabem disso, mas é o golpe que é invisível. Então, cuidado, né, para que você não esteja caindo nesse golpe. Se interesse, né, porque o seu corpo, a sua vida e o seu bolso, né, mas principalmente a sua vida está envolvido. Então, a grande indústria, o comércio ganancioso, realmente ele não tem dó, né? Lá eu vou assistir, eu recomendo, viu? Recomendo que vocês assistam para vocês entenderem a realidade que está dominando o mundo, né? E que a gente precisa estar a par de tudo isso, né? A indústria farmacêutica, ela é grande aliada da indústria alimentícia. Então, já é um pacto, né? Então, se coloca substâncias maléficas ao organismo nos alimentos para que você saia daquele local e depois que você encher o seu estômago ali de coisas prejudiciais, já tem uma farmácia do lado para acabar com aquela azia, né? Com aquela indigestão. Então, é um pacto aí, viu? Então, só um alerta aqui para vocês. Quem desejar saber mais, assista o filme O Jardineiro Fiel. Beleza? Então, vou usar aqui uma frase de Hipócrates, né? Um pensador muito antigo, que disse:
Naquela época ele já dizia que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, se você usa o alimento de maneira correta, né, você pode evitar doenças e você pode tratar as doenças já existentes. Eu fui uma pessoa que, por muitos anos, eu estive seguindo a grande massa, seguindo a mídia, todas as orientações de muitos profissionais. E cada dia que passava, eu estava mais doente, né? Com anemia, né? O músculo fraco, né? O cérebro, né? Esquecidiço, né? Então, eu estava tendo muitos problemas, tanto emocionais quanto físicos, por conta de uma orientação totalmente leiga, que a grande massa, né, a grande maioria, acredita também. Então, a minha alimentação, eu me esforçava, né, para todos os dias estar ali, segundo o meu conhecimento, tendo a alimentação correta, e cada dia que passava eu ficava mais doente, né? Comecei a ter problemas aí na tireoide, né? Hipotireoidismo, problemas no fígado, né? Eu já estava com dores na articulação, tudo isso depois dos 30. E a maioria das pessoas usa uma frase que eu cheguei a usar também, né? Que depois dos 30 você começa a envelhecer e adoecer, que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. E eu acreditava nisso. Mas quando eu comecei a estudar, eu percebi que era uma crença limitante, né? Uma crendice popular. Por quê? Porque eu estava adoecendo não por causa da idade, mas por causa da má informação. Então, uma vez eu fui ao médico e fiz uma ecografia, alguns anos atrás, e ele falou: tem um pequeno nódulo na sua tireoide. Eu falei: e agora? Como é que a gente resolve isso? Não, a gente vai acompanhando o crescimento. Como assim? Eu não entendi nada. Eu perguntei para ele: mas não tem como resolver enquanto está pequeno? Ele falou: não, não te preocupa não. A cada 6 meses você vem, faz o exame e nós vamos acompanhando o crescimento. Tá, e aí? Quando cresce, faz o quê? Arranca, né? Porque assim, na medicina tradicional, existe aí a importância da medicina tradicional, da ciência, de toda essa evolução desses estudos foi muito importante, né? Então, só que a medicina tradicional, ela tem apenas 800 anos. A medicina natural, ela tem mais de 5.000 anos. Então, os médicos aprenderam, né, com os nossos antepassados, né? Você percebe que os índios, os africanos, eles têm uma sabedoria que vai passando de geração em geração e eles tratam problemas. A medicina tradicional ela é muito importante porque no laboratório se deu nome para as doenças, infecções, bactérias, se descobriu vírus, bactérias, e foi muito importante para lançar aí produtos, né, que mataria essas superbactérias, né, que são o caso dos antibióticos, né? Então é muito importante a evolução aí da medicina tradicional. Porém, a superlotação hoje dos hospitais, dos postos de saúde, são devido a doenças que a vovó tratava em casa, com chazinho, né, com a natureza. E hoje, qualquer gripe, qualquer situação, a pessoa corre para a emergência. A maioria das pessoas ali não é caso de emergência. E os próprios médicos falam isso, né? Então, a medicina natural, ela vai trabalhar aí na questão da prevenção e do tratamento de doenças, né, que não chegou ainda a ser uma patologia grave. Por exemplo, a questão aí das cirurgias de tireoide. Eu fico penalizada, né, de uma pessoa quando chega no consultório, que ela não tem a vesícula, que ela não tem a tireoide, não tem o útero, ovário. É uma mutilação.
Então, se você, por exemplo, já passou por isso, você sabe, né, que o seu corpo sofre com as consequências dessa mutilação. E a medicina tradicional, ela trabalha muito com a mutilação. Ah, você tem aí um cálculo renal, né, tem um cálculo na vesícula, vamos tirar a vesícula. E é uma dó, porque é tão fácil você prevenir, é tão fácil você ir lá e fazer uma limpeza para que se evite essa situação da mutilação. Eu vou usar aqui essa expressão mutilação para a cirurgia, porque é uma mutilação. Agora, eu não estou falando de casos graves, como você quebrou um osso, você vai lá, né? Na medicina tradicional, é importante, é necessário, né, uma situação de emergência, você colar aquele osso, né, precisa colocar no lugar, e você precisa de um hospital, obviamente, né, e outras situações de cirurgias de emergência. Mas outros casos você pode resolver somente com a educação alimentar e com a prevenção, né, e é o que nós estamos aqui discutindo, já colocando em pauta aí essas 5 aulas, como prevenir e como arrumar esse corpo aí para que ele volte a trabalhar como Deus te deu. Deus, ele fez o seu corpo perfeito. Ao longo do tempo, foi estragando. E agora nós temos que deixar ele arrumadinho do jeito que nós recebemos. Então, Hipócrates, ele tinha razão, né? O seu remédio, ele está no alimento. Se você sabe comer bem, né? Se você sabe do que o seu corpo precisa, você vai conseguir fazer essa faxina. Se você não sabe do que ele precisa, você vai acabar errando por falta de informação, que era o meu caso, né? Por meio da alimentação ruim que eu tinha, aconteceu aí de desequilibrar todo o meu corpo, né? Primeiro, meu fígado estava sujo, e fígado sujo, como eu já comentei nas outras lives, traz consequência hormonal, prejudica os seus ossos, prejudica o seu sistema digestivo, né? E vira uma bagunça, né? Então, estarei aqui falando um pouco sobre essa questão, um pouco mais sobre essa questão, reforçando aí a questão da alimentação, o quanto que ela é preventiva. Por exemplo, o seu sistema digestivo, como ele funciona? Quando você se alimenta, você mastigando bem, a digestão começa pela boca, e aí você vai mastigar bem esse alimento para facilitar o processo lá no seu estômago. A correria hoje, né, realmente as pessoas estão cada vez mastigando menos, e aí o alimento desce, quase que rasgando tudo ali, né? Porque a pressa, né? Eu tenho pouco tempo para comer e tenho que voltar logo ao trabalho. Outros faz a refeição de frente à tecnologia, assistindo notícias ruins, e aquele alimento desce rasgando, né? Então, tudo isso influencia na questão digestiva. Nosso sistema digestivo, ele impacta aí muito na questão até de depressão, gente. Depressão tem muita ligação com a questão de você, o que entra pela sua boca, de que forma esse alimento entra pela sua boca, porque se você não tiver cuidado, né, e prestar atenção no que está envolvido na mesa, por exemplo, reunião de negócios, né? Não deveria existir almoço de negócios. Reunião de negócios, sim. Almoço de negócios, não. Porque aí você vai misturar a questão do alimento, que é para ser um momento prazeroso, agradável, para falar de negócios onde você vai se aborrecer, vai se preocupar, e tudo isso vai interferir na forma que você engole aquele alimento. Os pais, quando eles estão almoçando na mesa, né, com a criança, né, come logo, dando broncas, faz isso, mal educado, né, isso também atrapalha o processo, e aquela criança já começa a ter um processo digestivo lento, e isso é muito perigoso para todo o sistema do corpo e sistema
hormonal. Então, hora de almoçar realmente não é hora de ver notícias ruins na televisão. Não é hora de brigar, né? Não é hora de fazer negócios. Então, tudo isso aí já faz parte da sua alimentação. Como esse alimento vai entrar, como vai digerir e o que que ele vai fazer lá dentro. Porque é todo um processo, né, digestivo. Então, ali o seu corpo ele vai catar os minerais, as vitaminas, que vai ser fundamental para o crescimento dos seus tecidos, dos seus órgãos, o bom funcionamento hormonal. Então, não é só comer. Olha só como comer envolve tanta coisa, né? Então, envolve aí a questão de você estar tranquilo, sossegado e ajudar o seu corpo a processar. Também tem a questão aí de você terminar de almoçar, já começar a trabalhar, né? Então, o corpo, ele já vai ter o trabalho, que ele gasta muita energia digerindo. Então, você precisa ter um pouco de tranquilidade também depois do almoço. Então, você pode ficar ali quietinho, né? Mesmo que você não tenha o sono, né? Aquele sono depois do almoço, mas é importante você ficar alguns minutos quieto, que é para o seu corpo usar energia para a digestão. E se você fica trabalhando, fazendo coisas depois do almoço, você vai multiplicar a questão da energia do seu corpo e vai atrapalhar a digestão. Então, depois você vai se sentir empanturrado, né? Porque você não deu um descanso para o seu organismo. Então, evitem assistir TV, jornal, né? Evitem discutir, né? Brigar na mesa, né? A hora do alimento é a hora do sossego, da tranquilidade e da paz. Evite falar de negócios na hora do almoço, né? Você pode fazer isso antes ou depois, bem depois do processo digestivo. Tudo isso vai contribuir para você ter uma boa digestão. Então, falando aqui do sistema digestivo, o que que acontece quando você coloca a comida na boca? Você vai mastigar bem e esse alimento desce. Como é que acontece esse processo digestivo? Então, a comida ela vai para o estômago, vai passar aí pelo esôfago, vai para o estômago. Chegando no estômago, existe aí um processo que é o ácido, né? Que o estômago ele vai liberar o ácido hidroclorídrico, que vai fazer com que quebre esse alimento e faça a digestão. Nosso estômago tem um pH baixo, né? Que é 1,6, 1,8, e ele não é corroído, né, por esse ácido, por causa do muco que você tem nas paredes do estômago, que vai proteger. E aí, o que que acontece nesse processo? Mistura-se com esse ácido para fazer a digestão, e logo depois, antes de ir para o intestino, esse alimento, que é chamado quimo, esse quimo, todo esse processo, ele vai dar um sinal ali no duodeno para a vesícula, para que a vesícula libere aí um pouco da bilis para ajudar nesse processo do metabolismo da gordura. Então, olha só como é importante você ter uma boa alimentação para prevenir a colecistectomia, que é a cirurgia da vesícula. Quando você tem a vesícula, que o duodeno, ele manda essa mensagem, né, para a vesícula, que é uma bolsinha, como você vê aqui no desenho, ela é uma bolsinha de armazenamento. Ela fica armazenada aqui, a bilis, que é produzida pelo fígado. E o fígado dá o comando para liberar essa bilis para fazer aqui o processo digestivo. No caso da pessoa que não tem a vesícula, o que que acontece? O duodeno vai fazer esse quimo, vai mandar mensagem para a vesícula, liberar a bilis, mas não tem esse armazenamento. O fígado, ele continua
produzindo a bilis normalmente. Porém, vai liberar diretamente. Ele não tem mais essa bolsinha de armazenamento e ele vai liberar diretamente no duodeno, que vai ter uma resposta agressiva no seu estômago. É por isso que as pessoas que não têm vesícula sentem um mal-estar, uma queimação, má digestão, tem muita dificuldade. Então, esse ácido, né, ele vai corroer as paredes do estômago e vai prejudicar todo o processo digestivo. E sem contar com a má absorção de algumas vitaminas. Quem fez a colecistectomia, a pessoa ela precisa suplementar para o resto da vida, que é essa função aí da bilis, ela vai ter que suplementar. Caso ela não faça isso, o que vai acontecer? Ela vai ter sérios problemas nos ossos, no coração. Por quê? E até problema de visão. Por quê? Porque ela vai sofrer um processo aí de má absorção das vitaminas A, D, E e K. Então, vai atrapalhar todo o sistema, desequilibrar todo o organismo. Então, se você tem como prevenir, né, e deixar esse órgão como Deus fez, né, tudo certinho, com cada órgão com a sua função, então você não vai adoecer. Né? Então, olha a importância da prevenção. Você pode evitar todo esse processo, porque se você tem a vesícula, outra questão aqui, né, que eu vou abordar, nessas 4 aulas eu falei sobre a importância de comer gordura boa. O que acontece com a pessoa que não come gordura? Ela tem gordurofobia, né? Medo de comer gordura. O que vai acontecer? Simplesmente a vesícula vai ficar sem função. Porque se você não come gordura, ela não vai liberar bilis. E aí essa bolsinha, ela fica armazenando e vai acumulando a bilis. E já que não tem função, ela vai trazendo ali um processo de calcificação e começa a virar pedrinhas na sua vesícula. Então, as pessoas que não comem gordura têm sérios problemas na vesícula, porque ela perde a sua função. Então, se você não assistiu às outras lives, né, assista. Na primeira eu falei sobre os piores alimentos. Na segunda, né, eu falei sobre a questão da gordura, livros, citações de bons profissionais que têm credibilidade, né, falando sobre pesquisas, né, sobre a gordura boa. Ah, mas se eu comer gordura boa, se eu comer gordura, o meu fígado não vai encher de gordura? Não, é um mito. O que faz o seu fígado ficar gorduroso é o açúcar, não é a gordura. É o açúcar, é o carboidrato. É aquele pãozinho que você come todos os dias que vai encher o seu fígado de gordura. Então, nosso corpo ele precisa de gordura boa. Para quem? Todas as pessoas, todas, sem exceção. Ah, mas as pessoas que têm, por exemplo, o ácido úrico elevado, pode comer a gordurinha da carne? Sim, porque o que desenvolveu esse excesso de acidez ali do ácido úrico é justamente a má alimentação de muitos anos. Né, a baixa hidratação, né, excesso de açúcares, né, então, é justamente por conta disso. Ah, mas quem tem colesterol alto, não é porque comeu gordura? Não. Chega uma porção de pessoas aqui, quando eu vou comentar que eu faço aqui uma biorressonância, que é um aparelhinho que escaneia todo o corpo da pessoa, ah, seu fígado está sujo. Ah, mas como pode? Eu como 0 de gordura? Então, aí eu digo para a pessoa, é exatamente por causa disso, que você não come gordura e
atrapalhou aí todo esse processo de gordura, de esteatose no seu fígado. Então, como funciona a digestão, né? Para que o seu fígado fique limpinho, sem gordura, sem doenças, ingerindo aqui gordura boa, o quimo, que é esse alimento composto de ácidos, né? Que vai liberar hormônios, e no duodeno vai fazer ali um processo de comunicação com a vesícula, que vai derramar um pouco de bilis para metabolizar todo esse processo digestivo, e aí sim, com esse trabalho, né, o corpo ele trabalha em equipe, né? Ele trabalha juntamente, todos os órgãos, eles estão envolvidos aí nessa questão do alimento. Não é só o seu estômago e seu intestino, é todo um processo de comunicação. E aí vai acontecer que, com essa bilis funcionando bem, o seu corpinho vai funcionar bem. Questões hormonais, né? Por exemplo, quem não come gordura tem uma dificuldade no cérebro. Tem dificuldade de lembrar das coisas, né? A mente vai ficando cada vez mais, uma mente mais lesada, né? Com retardamento, para entender as coisas. Pode saber que essa pessoa come muito açúcar e não come gordura, né? Sem contar a questão do diabetes, esteatose, uma série de doenças quando a pessoa não come gordura. E aí, como é que tá aí para vocês? Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum questionamento? Eu vou responder uma pergunta que eu recebi, né, sobre a questão do colesterol. Né, a pessoa perguntou, né, há muitos anos eu faço tratamento de colesterol alto e tomo remédio. Se eu começar a comer a gordura, não vai aumentar esse colesterol? Ao contrário. Se você toma remédio é porque você não comia gordura e você continua com colesterol alto. O que está acontecendo? Não é o oposto? Não é justamente falta de gordura boa? Se você tem medo de comer gordura boa, faça o teste. Se você não come gordura há muitos anos, mas tem uma alimentação rica em frutas, né, carboidratos, achando que esse é a forma saudável, por que que você está com colesterol alto? Se você tem uma alimentação saudável, não era para estar assim, certo? Outrora, eu também passei por isso. Tinha medo de comer gordura por causa das falácias e estava cheia de doenças. Meu colesterol estava alto, estava pré-diabética, estava com anemia e uma série de problemas. E tudo isso foi resolvido com a mudança de alimentação. A princípio, eu também fiquei com medo de comer gordura, aí eu falei, vou tentar, porque eu estou estudando com profissionais que têm respaldo, e fui fazer o teste. Rapidinho melhorei de todas essas situações, saí do quadro completo de diabetes, né? Tem uma cliente que, tem várias, né? Clientes, pacientes que fizeram tratamento comigo e realmente aqueles que tinham diabetes alta, controlou, normalizou, na verdade, a glicose, e os que estavam se encaminhando para o diabetes também teve um quadro aí de reversão, graças à obediência, né? À alimentação, ao tratamento, e estão muito bem, obrigada. E vocês que estão assistindo pela primeira vez, compartilhe esse vídeo, né? Vocês poderão ajudar muitas pessoas que estão sofrendo pela má informação ou a falta de informação. Então, tem vários casos aí que eu já tratei de diabetes, esteatose, problema nos ossos, né? Eu atualmente atendo senhoras idosas com muito processo inflamatório de artrose, artrite. E a melhora é rápida, é impressionante como a pessoa melhora com uma simples mudança na alimentação. Então, essa é a melhor forma de prevenir. Se você come gordura boa, você não vai precisar fazer uma cirurgia de
vesícula. Você não vai ter problemas na tireoide, porque o sistema digestivo, ele trabalha junto com o sistema hormonal. Quem diria, hein? Então, se, por exemplo, você está com problemas na tireoide, se preocupe com o seu fígado, né? Então, se você vir fazer a consulta comigo, eu vou investigar a causa, não aliviar sintomas. Lembra lá da dor de cabeça? Ah, tá com dor de cabeça, tome paracetamol. Não. Se está com dor de cabeça, é uma sinalização. O que que o corpo está comunicando? O que que está acontecendo? Resolva a raiz do problema. Você vai gastar muito menos, você vai adquirir uma qualidade de vida. Então, eu fiz uma live aí falando sobre açúcares nas frutas, né? E aqui, quem achava que comer fruta, né, principalmente depois do almoço, ah, não, eu não como doce, né? Não gosto de comer doce, é prejudicial. Mas aí você vai lá e come um abacaxi, come uma manga, uma laranja depois do almoço. É prejudicial? Sim. Por quê? Porque entrou gordura boa, você está comendo ali uma gordurinha boa, saudável, da gordura animal, ou do peixe, né? E aí, ou da carne branca ou vermelha, né? E aí você está, o fígado, ele começa a liberar a bilis, né? No caso da vesícula também, e começa a liberar a bilis para digerir aquela gordura. Aí você vem com um abacaxi, uma banana, junto com a comida, uma laranja, atrapalhou todo o processo. Por quê? Olha só, o abacaxi tem 10 gramas de açúcar, a banana 12. É muito açúcar. A laranja 9 gramas, né? Então, você está atrapalhando o processo digestivo. Porque o seu pâncreas vai ter que liberar a insulina. E quando ele libera insulina, então o fígado dele para de liberar bilis. E acaba atrapalhando o processo digestivo e você vai ter problemas aí na digestão, consequentemente no fígado, na vesícula, nos ossos, nos rins e etc e tal. Olha a raiz do problema, uma coisa simples, mas uma orientação muito importante. Então, se você tem a informação correta, você pode evitar doenças e uma série de problemas, né? Sem contar aqui, não vou nem citar os refrigerantes, né? Mais de 20 gramas de açúcar. É terrível, né? Então, você pode colocar aí, né, um limão, um morango, um tomate, que tem baixíssimo teor de açúcar junto com a alimentação. Então, o seu corpo precisa de gordura. Falando aqui novamente, como só ressaltando o que eu já falei nas outras aulas. Seu corpo precisa de gordura e não de açúcar. Ah, mas dá aquela vontade de comer açúcar depois do almoço? O que que isso significa? Que o seu corpo está sujo. Quando o seu corpo estiver limpo, desintoxicado, você não vai sentir essa necessidade do açúcar. O seu corpo não vai pedir. Hoje, eu fiz uma viagem recente, esse fim de semana, e eu vi aquela mesa recheada, né, um restaurante excelente, recheada de sobremesas de todos os tipos, né? E anteriormente eu cairia matando, né? Mas eu não senti vontade nenhuma de comer aquela sobremesa. Quanto mais gordura você come, menos vontade de comer açúcar. É impressionante. E no último dia de viagem, eu falei, vou comer aqui um pouco de sobremesa. Coloquei um pouquinho, mas realmente não desceu muito bem, né? E eu fiquei feliz comigo mesmo, porque a Rose, né, antes viciada em açúcar, e a Rose hoje tem muita diferença. Hoje eu tenho muita qualidade de vida, durmo, tenho um sono muito bom, acordo 5 horas da manhã para estudar, para preparar esse conteúdo aqui para vocês, para caminhar, trabalho o dia todo, não me canso,
não sofro mais de dores no corpo. Anemia, eu tomava todo mês uma injeção dolorosa para aliviar dores musculares e para melhorar um pouquinho a anemia, mas era secando o gelo, porque todo mês eu tomava e o corpo jogava fora, aí tinha que tomar de novo. E eu ficava nesse processo de sofrimento. Então, hoje, eu sinto orgulho das mudanças que eu fiz, né? E por isso que eu estou aqui. Apesar da correria, né? Eu reservo esse tempo nas terças à noite para vocês, porque eu também quero compartilhar com vocês essa qualidade de vida. Então, agora é uma escolha de vocês, se vocês querem aderir ou não, né? Aquelas pessoas que estão aderindo, fazendo mudanças, já têm bons resultados e eu fico muito feliz, né? Eu percebo que vale a pena realmente eu tirar esse tempinho às terças-feiras para ajudar vocês. Eu fico orgulhosa de vocês, eu fico muito feliz, porque você se livrar, né, de muitas doenças, evitar e aliviar o sofrimento, não tem dinheiro que pague, né? E aquelas pessoas que querem consultar comigo, né, o meu atendimento fica aqui em Samambaia Sul, é só entrar em contato, marcar uma consulta para a gente fazer uma avaliação e passar uma orientação, né, de como você pode fazer para desintoxicar, para melhorar as condições de algumas doenças que você talvez já até acostumou com elas, né? Aquela coisa da pessoa falar assim, não, essa insônia aqui já tem mais de 10 anos, e essa enxaqueca aqui já faz parte de mim. Não acostume com coisa ruim. Você pode ter uma qualidade de vida, né? Porque você pode se livrar desse sofrimento, assim como eu consegui, né? Eu realmente eu não me conformava com aquele sofrimento e foi bom eu não me conformar porque eu busquei ajuda, ajuda bem orientada. Então, se você já acostumou com a insônia, com a dor de cabeça, com o intestino preso, meu Deus do céu, né? Não acostume com essas coisas, viu? Procure o melhor para você, porque o seu Criador, ele fez o seu corpo perfeito. E ele pode funcionar perfeitamente bem com os alimentos bons que ele criou para você. Aqui está a lista de 20 gorduras boas. Estarei disponibilizando lá no grupo. Abacate, coco, sementes, né? Você pode colocar aí a semente de chia, de molho à noite, consumir no outro dia. Os óleos, né, que você pode usar para cozinhar, óleo de abacate, óleo de coco, óleo, azeite, né? O cacau, ele tem gordura boa, né, porque é o chocolate 100%, se você não encontrar, pelo menos 80%, né? Tem aí a manteiga ghee, peixe, carne de porco, que é melhor absorção, né? A gordurinha da carne de gado, né? Banha de porco para cozinhar, não use óleos. Eu tenho a primeira aula eu falei sobre óleos, né, de supermercado, quanto que eles são prejudiciais à saúde. Para muitos aqui pode ser uma novidade, está escutando isso pela primeira vez. E ômegas, né? O melhor ômega é o óleo de avestruz, porque ele contém 4 ômegas, ômega 3, 6, 7, 9, que faz bem para o seu cabelo, para a sua pele, para o seu coração e principalmente para o seu cérebro. E tem o TCM, né, que é esse vidrinho de óleo de coco, né, que tem 4 ácidos, eles separam 2, que são os mais nobres, e faz essa composição de óleo aí, magnífico, muito bom para o cérebro. Estarei disponibilizando lá no grupo. Então, para fechar aqui, né, a maioria das doenças podem ser tratadas, né, com simples observação de um bom profissional que se interessa pelo ser humano e não pela doença. Porque se o profissional ele está preocupado com a doença, ele vai ver a doença, não vai ver o ser humano que está ali. Então, ele não vai querer investigar, não vai querer ter trabalho de investigar as causas. Pode ter certeza que a maioria das doenças tem como causa vermes,
Gente, na época da vovó, se fazia desparasitação sempre. Hoje, infelizmente, os profissionais, na maioria, não dá atenção a este assunto tão importante. Por exemplo, quer um exemplo? Vou falar aqui do autismo, que agora está na moda, né? Tudo agora é autismo. As doenças, elas têm uma época, né, para pegar a moda, né? Não, seu filho tem TDAH, agora é a época do autismo, né? Que agora faz algumas perguntas ali que está dentro ali da avaliação. Ah, pronto, você se encaixou aqui nesses sintomas, você tem autismo. Hoje as crianças não podem ter mais energia para brincar, porque os pais estão muito ocupados, estão na internet, estão, né, na tecnologia, e o menino tem que ficar quieto na tecnologia, porque se o menino quer brincar e chamar os pais, ele tem problema. Às vezes essa criança, ela está agitada, ela está com insônia, irritada, simplesmente, ou ela quer atenção, que hoje está realmente complicado para os pais, né? Tirar esse tempo de qualidade para brincar, para levar para passear. E pode ser que esse problema tenha a ver com vermes. Então, se a criança não faz uma desparasitação constante, principalmente crianças que têm mais acesso, né, a alimentos sujos, elas são vítimas dos vermes. Então, uma simples limpeza ali já acalma aquela criança. Preventivo, totalmente. E aí a criança está cheia de vermes, o médico vai lá, infelizmente, e taca remédio no menino. Toma remédio para esse menino ficar quieto. Meu Deus do céu, é uma tragédia, né? Intoxicação também é a causa da maioria das doenças. A pessoa está com o corpo sujo, intoxicado. Na próxima aula estarei falando aí sobre intoxicação, metais pesados, em vários produtos que nós utilizamos no dia a dia. Alguns são evitáveis, outros não, mas vou estar falando aí sobre intoxicação. Às vezes a pessoa tem uma carência de vitaminas e minerais que desequilibra todo o corpo e a mente. Atendo pessoas que chegam aqui, eu tenho depressão, estou sofrendo muito. Às vezes ela tem uma carência de um mineral. O Criador, quando ele fez o ser humano, eu acredito assim, ele fez o ser humano das partículas do solo. Então, nós somos essa composição. Se falta uma composição, um mineral no seu corpo, vai desequilibrar ali até o seu cérebro, as suas emoções. Às vezes, o problema ali daquela doença tem a ver com má alimentação, que é o caso do diabetes, totalmente evitável. Então, se a pessoa toma remédio para o diabetes, ela vai ter consequências de outros problemas, inclusive necrose. Gente, é uma coisa assim terrível. A questão, o que o medicamento faz no corpo da pessoa que toma remédio para o diabetes. E ela pode controlar somente com a alimentação, com a orientação correta. Não é aquela questão de ficar só comendo saladinha, que ninguém dá conta dessa vida, né, gente? Né? As pessoas começam uma dieta, né? E muda de dieta, e muda de dieta, dieta da lua, dieta do sol, dieta não sei do quê. Elas não dão conta, porque sente fraqueza, sente mal-estar, sente dor de cabeça. Então, essa orientação de alimentação correta, ela é fácil, porque é gostosa. Comer gordura boa é bom, é gostoso, todo mundo gosta. Quem não gosta de comer um bacon com ovo no café da manhã, né? Ah, não, mas não pode, né? Então, vai adoecer. Falta de hidratação, as pessoas não tomam água. Eu fiquei observando nessa viagem que eu fiz, em todas as mesas eu encontrei no terceiro dia que eu estava lá na viagem, uma garrafa de água na mesa. Duas com a minha, né? Então, refrigerante, cerveja, era uma porrada de latinhas, de garrafas, mais água. Eu vi uma garrafa, duas com a minha. Até a organizadora do evento disse que a água estava lá estragando, né, no copinho, porque as pessoas não tomavam água.
É uma geração que não toma água. Vocês sabiam que o idoso, ele não sente sede? Depois dos 60 anos, ele não sente sede. Então, é preciso ficar de olho, observar o... É difícil ter um idoso que não tem problema intestinal, porque resseca tudo. Problema nos ossos, problema de memória. Por quê? Porque como eles não sentem sede, às vezes o familiar, ele não está atento a isso, ele fica desidratado e vem aí várias doenças. Tem a questão também do solo pobre, né? Então, você precisa suplementar. Então eu vou tomar a vitamina I de A a Z. Não, não faça isso. Você precisa fazer o teste, né? Se você vir na clínica, eu vou dizer, ó, qual vitamina você tem carência. Dificilmente, acho que eu não peguei nenhuma pessoa hoje que não tenha carência, pelo menos de uma vitamina ou minerais. Então, você precisa saber qual é a que o seu corpo está pedindo. Porque se você toma demais vitamina C, vai gerar doenças. Se você toma demais complexo B, vai gerar doenças. Então, o corpo ele precisa da dosagem certa, não é carência e nem excesso. Então, você precisa saber, né, fazer uma avaliação para saber qual a carência que você tem. E você não precisa ficar contando só com a alimentação. Por quê? Porque aí tem a questão aí do solo. Às vezes você come, só que aquele alimento você não sabe a origem dele. Se aquela couve foi plantada em cima, ela não pegou os minerais do solo. Então, por não saber a fonte, às vezes você come achando que está tudo bem. Então, precisa aí contar com uma suplementação adequada, né, para que o seu corpo funcione bem. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, né, com uma alimentação ajustada, você pode evitar muitas doenças, mutilações, que são as cirurgias desnecessárias, e você pode tratar as doenças que você já tem. Citando aqui um caso, né, de uma pessoa que, ao conversar com ela, eu percebi que ela estava com problema na vesícula. Eu falei, eita, você está com a vesícula suja, né? Está com a bilirrubina alta. Ela falou, como você sabe? Eu falei, de olhar no seu olho eu sei. E ela falou, realmente, eu tomo remédio há muito tempo. Eu falei, eu tenho um tratamento natural. E ela começou a fazer o tratamento comigo. E ela me relatou, Rose, tem 1 mês que eu estou colocando pedras para fora. Meu corpo está expulsando. Então, essa limpeza evitou que ela fizesse uma possível cirurgia, onde ela sofreria uma mutilação. E aí, todo o sistema ia ser prejudicado, né? Porque, como eu expliquei aqui, a vesícula, ela é importante, assim como todos os órgãos. Então, ela escapou de uma cirurgia. Ela também estava pré-diabética. Então, hoje ela está muito bem, obrigada. Sem dores no corpo, tinha muita dor na coluna, e o médico disse que não tinha mais jeito a coluna dela, que tinha que fazer uma cirurgia. Então, ela não sente mais dores, ela não tem mais que suportar esse sofrimento. Então, o tratamento natural, ele funciona. E ele trata a raiz do problema. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: não se conforme com o sofrimento, mas corra atrás do que é bom para você. O corpo é seu, né? Antes de você tomar um remédio, leia a bula. Eu espero que você nem chegue a esse ponto de tomar remédio, mas que você faça um tratamento natural que vai resolver a raiz do problema e que você evite aí, claro que tem situações que precisa usar remédio, né? Mas quanto mais você fazer um tratamento natural e ir tirando essas medicações, melhor para você, para o seu corpo. O corpo é seu, é a sua casa, valorize, cuide bem dele e estou à disposição para
ajudar vocês em qualquer questão. Quem não entrou ainda no grupo, se quiser entrar, quando eu tenho um tempinho, eu sempre estou colocando ali dicas que têm ajudado muitas pessoas. Compartilhe e ajude mais pessoas. Vamos criar aí uma corrente do bem. Porque se eu tivesse essas informações há muitos anos atrás, eu teria evitado muito sofrimento. Graças a Deus, não precisei aí ter uma cirurgia, uma mutilação. Eu tive conhecimento antes disso acontecer, mas eu já estava me encaminhando. Mas, infelizmente, algumas pessoas não têm aí, né, a mesma história para contar. Muitos já chegam mutilados e essa mutilação realmente causa muita pena, né, porque tirou o órgão, acabou ali a sua função. Então, vamos lá, qualidade de vida, né? Deixa eu olhar o chat aqui, o que vocês estão dizendo. Ótima aula, obrigada, Rose. Obrigada a vocês pela atenção. Quem não entrou no grupo ainda, entre e siga-nos lá no Instagram. Beijo de coração para vocês.